Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente sempre começa assim, porque nunca sabe qual horário que vocês vão realmente estar nos assistindo, né? Vocês vão ouvir nosso podcast. Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, que é a Sofia. Sofia Foreste, é assim que pronuncia, né? Seu sobrenome, eu sempre quis saber como se pronuncia. Sofia é nutricionista. E eu tenho a honra de tê-la como parceira na clínica. A Sofia tem pacientes em conjunto comigo. Muitos dos nossos pacientes a gente, né, faz todo um acompanhamento juntas. E eu já conheço ela há algum tempo. E queria que você se apresentasse. Hoje a gente, né, bolou um bate-papo para a gente poder falar um pouco sobre dietas, essas melhores dietas, esses mitos que são relacionados à alimentação. E como você é uma grande parceira, né, me ajudando no tratamento dos pacientes, quero que você se apresente, fale um pouquinho do seu trabalho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sofia, né? Como a Ana falou, eu sou nutricionista formada pela UFMG. Desde o início da minha trajetória, a Ana foi uma grande parceira mesmo, assim, me abriu portas. A gente trabalhou desde a época da faculdade, sempre muito voltada para a questão de emagrecimento, E você né? sempre se Qualidade de vida. destacou, né? De muitas das pessoas que acompanharam, que fizeram estágio lá na clínica, sempre teve muito, assim, mostrava empenho, entusiasmo, e queria acompanhar, e queria aprender, e sempre estudou muita coisa por fora, Eu sempre sempre muito gostei focada. muito de estudar, sabe? Assim, eu até comecei, né, minha trajetória falando um pouquinho. Eu comecei a fazer administração no IBMEC, mas vi que não era, assim, o meu ramo. Eu sempre gostei muito de alimentação em geral, estudar, né, cuidar das pessoas. E eu enxerguei na nutrição esse caminho de mudança mesmo, de vida, de ensinamentos também. Isso Então, aí. é uma área que eu estudo com entusiasmo mesmo e gosto muito e, assim, E até faz toda a aproveitar. diferença, né, a gente amar aquilo que a gente faz, a Sim. gente ter entusiasmo, faz a gente continuar, porque às vezes a gente fica tanto tempo ali, só na rotina, só ali naquela coisa meio basal, a gente não sente que tá fazendo diferença para ninguém, É. e a gente também acaba desmotivando, né, de continuar Com naquele caminho, certeza. então Nossa, faz esse toda a trabalho diferença. de todos os dias, né, ter Esse gás, atendimento, né. sentir que a gente tá fazendo a diferença, assim, até brinco com os meus pacientes, o fato de, sei lá, uma pessoa falar pra mim que melhorou o funcionamento intestinal, eu já sinto que é uma mudança absurda, Uma assim, já vitória, né. é. Outro dia, uma das nossas pacientes, retornou ao meu atendimento e ela chegou toda feliz, e ela falou assim comigo: "Ah, doutora Ana, eu aprendi com a Sofia que eu tenho que comemorar as pequenas vitórias". Eu E falo você já muito deve sobre saber até de isso. quem eu tô falando. Aham. E assim, era uma pessoa que se boicotava muito no processo, ela, né, vira e mexe, se boicota e todos os avanços que ela tem, ela acaba minimizando, achando que é pouco, porque ela tá sempre se comparando com quem tá fazendo muito, na Sim. visão dela. Uhum. E aí ela chegou toda feliz, falou assim: "Não, a Sofia falou pra mim que eu tinha que comemorar as minhas pequenas vitórias, e agora, assim, eu tô mais entusiasmada, eu tô comemorando cada pequena coisa que eu consigo fazer, Isso é beber muito mais água, importante. ingerir mais fibra, comer um pouquinho mais de proteína", e aí quando ela fez a bioimpedância, ela teve um resultado positivo, sabe, dei pra Nossa, ela uma estrelinha, ela saiu toda emocionada. isso é fundamental, assim, eu falo no processo, questão de criação de hábitos novos mesmo. A gente Isso. precisa ter essa comemoração, porque deixa o processo mais leve, e ao invés da gente levar naquele ponto, porque, por exemplo, pensando em emagrecimento, a pessoa pensa, eu tenho que chegar no peso X, eu tenho que estar da forma Y. E quando você faz isso de uma maneira sustentável, né, de uma maneira que você consegue levar para o resto da vida, é uma coisa mais lenta mesmo, porque é do processo de metabolização, Sim. né, do nosso corpo. Então, quando a gente pega e comemora o processo mesmo, celebrando as vitórias, a gente vê uma recompensa mais imediata. Então, Isso. assim, se eu vejo, por Nosso exemplo, cérebro precisa disso. precisa, a gente precisa, porque se a gente pensa até em questão de hábito, eu tenho lido um livro muito bom chamado Hábitos Atômicos, Aham, é é ótimo, muito legal. ótimo, Ele fala muito legal. muito sobre a questão de criação de hábitos, né, da gente implementar hábitos mais positivos na nossa vida e deixar de lado aqueles hábitos que não levam a gente aonde a gente quer chegar. Uhum. E uma das coisas que eles falam muito é sobre isso, da celebração das pequenas vitórias, das pequenas gigantes vitórias. Eu até É. falei com ela isso, que São ela adorou pequenos esse gigantes. termo. Ela É, fala ela falou porque assim. é dessa forma que a gente vai pegando, assim, quando a gente tem, por exemplo, hoje eu tenho que tomar mais água.
a grande maioria dos pacientes hoje tem que tomar Tem mais que tomar água. mais água. Chega lá falando que bebe bastante água, bebe 1 litro de água por dia, precisava beber 2,5, 2. É. E aí, quando você fala assim, né, pra pessoa, você tem que dobrar a sua quantidade de água, a pessoa já dá uma assustada. Como é que eu vou assustada. fazer isso? Como eu vou fazer isso? Eu vou passar o dia inteiro no banheiro, vou ficar fazendo xixi o dia inteiro. Tem gente que já fala assim. E aí é aquela coisa, não, bebe um copinho a mais. Exato. E cada copinho, celebre. Sabe assim, porque é muito importante a gente, o que você falou da questão do cérebro, é muito importante a gente reforçar aquele comportamento bom para que ele aconteça mais vezes. Uhum. Né? A gente vê muito isso no exercício, né? Porque para muitos o exercício é visto como um castigo, como uma penitência. Eu só faço o exercício. E muitas pessoas têm essa visão de que o exercício é apenas para emagrecer. Sim. Ou o exercício físico é apenas para ganhar massa muscular. E não vê aqueles pequenos benefícios no dia a dia. Muito E o exercício acaba virando um fardo para essas pessoas, porque enquanto ela não chega naquele resultado final, que você falou no início, né? Enquanto eu não chegar naquele percentual X de gordura, enquanto eu não me ver totalmente musculosa, enquanto a minha pochete não sumir totalmente, não tá fazendo efeito. Não está fazendo efeito. E não é assim que funciona, né? Não A gente sabe muito bem que é a longo prazo. Não tem uma coisa. A gente fala muito sobre não ter uma fórmula mágica, não tem uma coisa que do dia pro outro você vai. É óbvio que nesse início a gente quer muito, né? Quando a gente começa um processo de emagrecimento, tudo, a gente quer ver resultados muito rápidos. E é importante que tenha alguma forma de resultado, assim, pro nosso corpo. Até por isso, né? Pra reforçar esse comportamento. Agora, muita coisa não vem assim. E muitas coisas, essa ideia é a gente ressignificar esse resultado. Porque se a gente já vai com essa ideia de que o resultado final tem que ser o emagrecimento, tem que ser o percentual, a redução do percentual de gordura, e você focar só nisso, você não consegue ver as recompensas. Agora, se você, a gente falando aqui do exercício, se você começa a ver, não, estou fazendo exercício, ainda não cheguei no meu melhor, naquilo que eu quero, né, como dizem, no finalmente, né, no resultado final. Mas eu tô vendo melhora no meu sono, eu tô vendo melhora na minha disposição. Subir uma escada melhor. Eu consigo viajar e segurar uma mala, né? Eu consigo ter disposição para brincar com os meus filhos, eu consigo agachar, comprar, fazer uma compra e guardar essa compra. Exatamente. Eu reduzir as dores no meu corpo. Esses sentidos, então assim, eu até tenho uma paciente ontem, ela tava falando comigo, Sofia, eu tô fazendo tudo lindo há 3 semanas, eu queria muito me pesar, porque é uma coisa que a gente tem que focar também bastante nessa questão de peso. Porque peso não é tudo. Peso é massa corporal. Sim. Então, assim, tem músculo, tem gordura, mas também tem líquidos, né? Tem o cocô, tem tudo. Tudo, assim, tudo. osso. Então, não dá pra gente se basear em peso. E aí, ela tava falando, eu queria muito me pesar pra eu ver se tá dando efeito. Aí, eu cheguei pra ela, a gente tem que, né, pontuar essas coisas de forma mais... por exemplo, eu cheguei pra ela e perguntei, como que você tá se sentindo num geral? Como que tem sido o seu treino? Sabe assim, você tem notado melhores? Porque ela falou, na roupa mesmo eu não senti tanta diferença ainda. Tinha 2 semanas. Na roupa mesmo eu não senti tanta diferença. Não dá tempo. Mas assim, você sente disposição, você sente sono, igual você mesmo falou. Questão de funcionamento intestinal. Então, esses pontos vão aparecendo muito antes do de fato. Que é isso, é caminho. E daí a pouco chega o resultado estético. Mas se a gente consegue reconhecer de fato a vitória imensa que eu consegui ir no banheiro todos os dias de maneira tranquila, sem ter que fazer muito esforço. Eu consegui fazer um treino melhor ali de força, eu consegui ter mais disposição, eu consegui dormir melhor. Isso tudo já é... Isso somado, né? Isso são grandes vitórias. É um cenário ideal. Eu falo muito, assim, da questão dos 4 pilares principais para o emagrecimento. Porque não tem jeito da gente querer emagrecer sem estar com sono bom. Não tem. Sem estar com bom consumo de água, sem estar com alimentação correta, obviamente, atividade física. E é muito difícil a gente equilibrar esses 4 pratinhos o tempo todo. O dia inteiro, todos os dias. Mas, assim, é uma coisa que não é impossível. E que a gente tem que fazer, também não é esperar que de primeira consulta em diante a pessoa vai fazer tudo, né? Então, assim, chego no nutricionista, então, a partir de hoje eu já vou tomar meus 2 litros de água, vou fazer atividade física todos os dias. Vou fazer a minha dieta 100% sem errar. Não existe isso. Não existe isso. E é nisso que as pessoas acabam se frustrando e vira aquela história. Chuta o balde, busca o balde. Chuta o balde, busca o balde. Porque a gente torna isso um fardo, realmente. A gente torna esse processo um processo muito mais difícil do que de fato ele realmente é. Emagrecer é um processo difícil para muitas pessoas? Sim.
Não é todo mundo que é abençoado, que tem facilidade em emagrecer. A gente sabe disso, por isso que a gente está aqui, por isso que existem profissionais como nós para Sim. ajudar a maioria das pessoas. Mas o processo não precisa ser tão difícil quanto as pessoas colocam, Exato. porque querem fazer tudo ao mesmo tempo. É a ideia, assim, a gente vive batendo, né, nessa tecla da ideia do imediatismo, Sim. né? Quer tudo para ontem, quer Uma pílula uma secreta, pílula alguma coisa secreta, um que chá mágico que derrete a gordura na barriga. Tem um tanto de gente, eu já recebi essa pergunta no Instagram um monte de vezes. Se eu tinha, qual que era o chá que derretia a gordura na barriga? Se eu tivesse a receita desse chá, eu nem tava aqui agora. Eu exatamente. tava nas Maldivas, Bora Bora, entendeu? Viajando no mundo, vendendo chá, É. né? Vendendo a receita do chá, tinha patenteado essa fórmula e estaria, né, sem precisar Ia ser trabalhar, um sonho, né, imagina. né? É o que Imagina. todo mundo quer. É o que Você todo vai ter mundo resposta, assim, né, quer. É um chá que derrete a gordura na barriga ainda, né? bem Mas localizado. isso não existe, pelo menos não por enquanto. O processo, ele é necessário, mas ele não precisa ser tão difícil, ele não precisa ser tão sofrido. E muitas vezes ele se torna difícil, se torna sofrido pelas as nossas próprias crenças limitantes, a nossa própria cabeça, que a gente já foca naquele resultado final e geralmente a gente foca no resultado estético final. Sim. E essa importância da gente celebrar essas pequenas, grandes vitórias. Exato. Equilibrar tudo ao mesmo tempo é muito difícil. Muito. A nossa vida, ela não é linear. Né? Então, mesmo quando, até as pessoas que já estão naquele processo, naquele projeto, tudo certinho, porque tem gente que já está ali no processo no longo prazo, um sono bom, já está praticando exercício físico ali com uma constância, né, bacana, a pessoa já está se alimentando bem, está consumindo bastante água, mas alguma coisa pode ter acontecido na vida dela, alguma coisa acontece e ela muda de rota, ela muda de emprego, ela muda de casa, ela muda de vida. E equilibrar tudo junto ao mesmo tempo vai custar até a saúde mental dela, Exatamente. né? A gente tem que entender que é isso, a gente é um sistema e a gente é do mundo Do também, do mundo. ambiente. A gente não consegue controlar nosso ambiente 100%. O externo a gente não controla, a Não gente controla nem controla. a gente mesmo, né? Exato. Então, Né? assim, a gente tem que ter noção de que esses momentos existem mesmo. Existem momentos de dificuldade na família, dificuldade financeira, que seja um estresse ali a mais. Isso tudo acarreta várias coisas em questão de metabolismo mesmo, Sim, né? sim. Aquele estresse crônico, aquela coisa que a gente não consegue controlar. Isso acaba desencadeando coisas que realmente não estão no Não nosso estão no controle. nosso Não controle. E tem aí, muito o que fazer, esperar que. Aí essa, igual você falou, a questão do mental, esperar que a gente, mesmo com essas mil adversidades da vida, continue com os 4 pratinhos muito bem levantados e girando, isso não existe, né? é. Para a maioria de nós, isso. Para a maioria, não. Eu ouso falar que para ninguém isso aí Não é deve, possível. né? Deve Até questão de funcionar. plano alimentar, igual eu comentei aqui de 100%, a gente nunca espera que o paciente faça. A gente Não, a não faz gente não 100%. faz 100%. Assim, um número de 80% é um número ideal, É sabe ideal, assim? E ainda assim é muito é muito difícil. difícil. Eu falo, olha, se você conseguir seguir 60 a 80% do que está no plano, você tá maravilhoso, você tá É, de já é uma parabéns. vitória. É, né? É muito difícil, É. porque a gente tem os nossos momentos ali de deslizes, a gente tem os nossos momentos em que você não quer comer exatamente ali daquela forma. A gente tem o nosso comer por conforto, a gente Sim. tem o nosso comer por recompensa, a gente tem dias em que a gente tá mais estressado, muitas vezes a gente sente ou mais fome ou menos fome. E se a gente focar que tem que ser sempre 100%, porque tem paciente que às vezes chega e anota tudo e sofre quando ele sai em alguma refeição, ele sai da rota e ele acha que aquilo vai dificultar e vai, assim, é aquilo que vai Aí atrasar que todo entra o fardo, né? o Porque fardo. realmente ter que seguir aquela coisa, independente do que tá acontecendo, você tem que fazer tudo que tá disposto ali, não tem Não tem como. como. Eu brinco que o plano alimentar, ele, assim, ele é elaborado e tem que ser elaborado, né, de uma forma que você faz brilhantemente, que é assim, levando em consideração a individualidade daquela pessoa, daquele paciente, porque não adianta, né, a gente vai até falar um pouco disso, das dietas, não adianta a gente pegar uma dieta pronta, uma coisa engessada e passar para todo mundo, É. né? Então a gente leva em consideração os hábitos, os gostos, os horários, né? Todas aquelas preferências e as necessidades realmente daquela pessoa,
Mas que o plano alimentar, ele é como se fosse um Waze, né? Eu ia falar bússola, mas bússola ninguém usa Já tá mais, ultrapassado. tá ultrapassado. Então, esse é como se fosse um Waze, um Google Maps, que você tem aquele caminho. Muitas vezes, quantas vezes a gente entra num carro, a gente entra num Uber e o Uber tá seguindo o Waze, e aí a gente fala, olha, o Waze tá mandando você ir para essa rua aqui, mas esse caminho você pode seguir em linha reta, que ali você vira, Acaba que sendo até acaba sendo melhor, até né? melhor, porque a gente já vai conhecendo um caminho. Então, o plano é como se fosse esse guia. Olha, eu sei aqui o que eu preciso ir melhorando, mas não faz diferença se a minha salada vai levar rúcula ou vai levar alface. E às vezes as pessoas estão sofrendo por causa disso, Sim. né? Faz muito mais diferença a quantidade de molho que eu estou colocando nessa salada do que se eu estou colocando pepino ou tomate. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu não gosto de jeito nenhum de pepino, e aí eu queria saber se eu posso trocar por tomate, se eu posso trocar por outra coisa. E não pensa no molho de mostarda que está colocando, de Exato. mostarda e mel, né. Então, muitas vezes, a gente pensar aquilo ali é um guia, e a gente não tem que ficar engessado ou sofrendo com o que foi proposto. A E, ideia é né, realmente facilitar o máximo possível, né. facilitar Muita isso. gente chega em consultório e, na verdade, quer realmente uma organização melhor, é um guia, É um assim, guia não é um segredo, é como se organizar da melhor maneira. da Então, melhor assim, aquela maneira. questão de até já puxando para isso, não sei se vamos comentar sobre, mas provavelmente sim. A questão de comer de 3 em 3 horas, É, a questão de muito se fala hoje, a gente tem muito acesso à informação muito rápido, então as pessoas chegam com muitas dúvidas e tem, né, as crenças antigas, tã-nã-nã, né, de uhum. tudo que há debaixo da terra não pode Não pode comer, comer, né, é. aquelas coisas assim. Não Então, pode muitas comer vezes a carboidrato à pessoa noite, né, que engorda exato. mais. Então, assim, às vezes é só a questão de ter um caminho, né, que você falou do Waze, eu gostei muito dessa É, o analogia, a caminho, questão isso. de ter um caminho, do que eu tenho que fazer. Basicamente, não ficar muito tempo sem me alimentar, porque, né, a capivara raivosa vai chegar em Vai algum chegar em momento. algum momento. Pular refeições, inventar de fazer um jejum da minha cabeça, coisas desse sentido, sabe? As pessoas buscam muito por uma coisa muito rápida e querem fazer da melhor maneira possível, e hoje a gente tem muitas informações, então acaba achando que aquela é a melhor maneira possível, Uhum. mas esquece de levar em consideração a A individualidade mesmo. individualidade, é. E eu falo, assim, muitas vezes que entra aí o nosso trabalho, porque, eu do ponto de vista médico, né, vou pontuar, vou querer saber antecedentes, você também, né, como nutricionista, mas aí do ponto de vista médico eu preciso saber os antecedentes de saúde, né, o uso de medicações, a história familiar, o risco que aquela pessoa tem de ter uma doença cardiovascular, de desenvolver um diabetes, então a gente tem que pontuar tudo isso, e é importante que as pessoas procurem os profissionais para que cuidem realmente da saúde no sentido de prevenção e tratamento de alguma Sim, doença que ela possa ter. E a nossa parte, quando a gente coloca nutrologia, nutrição, também para levar em consideração essa individualidade alimentar, porque acesso a informações de bons alimentos, né? Todo mundo está cansado de saber, tem que comer menos processado, menos ultraprocessado, tem que beber mais água, tem que adicionar mais fibra, tem que comer mais proteína, mas as pessoas não sabem como fazer isso sim, e não sabem como vão encaixar isso na rotina de vida delas. E exato. por isso é importante ter um profissional, ter alguém que vai guiando, que vai sendo esse Waze, Sim, né. Por quê? Até lembrando dessa paciente que eu te falei da celebração de grandes pequenas vitórias, né, das pequenas grandes vitórias. isso. Ela tinha uma limitação, ela ainda tem uma limitação, você está tentando trabalhar com ela para ela ingerir mais ovo, né, porque ela precisa de mais proteína, e a limitação dela com o preparo do ovo é de preparar mesmo, é de ligar o fogo. Então ela tem uma questão em relação a fogo, fogão e tudo. E ela esteve em consulta nesses últimos dias. Eu falei assim: "Por que que você não compra uma omeleteira? Porque é elétrica. Você só liga lá, bate o ovo, coloca na omeleteira". Ela: "Nossa, é verdade. Um novo Um mundo. novo mundo se abriu. Olha que coisa simples", Sim, né. E aí ela falou assim comigo: "Olha, doutora Ana,
que bom que eu tô acompanhando com vocês. Porque eu vou na Sofia, ela leva suas coisas todas, imprime tudo, Ela ela imprime imprime tudo. tudo impresso, tudo bonitinho, ela anota, Uhum. né? Então, assim, isso é um guia realmente para ela. E ela até falou: nossa, eu vi as frutas que eu posso comer, então agora eu tô comendo fruta. Meu intestino melhorou. E assim, olha como é importante ela ter esse processo e aceitar esse processo de tratamento, onde ela vai recorrendo às nossas consultas com uma certa frequência, né? Uhum. Ela tem as necessidades ali, uma certa frequência, para ir pontuando pequenas coisas que vão mudar a vida dela, que Com estão mudando a certeza. vida dela. Ela ganhou massa muscular, ela achou que ela Ganhou? tinha, ela achou que Ai, que ela tinha maravilha. ganhado. Ela, eu acho que eu engordei, acho que eu não vou ganhar estrelinha dessa vez. E quando a gente foi ver, perdeu gordura visceral, perdeu gordura Gente, e ganhou maravilhoso. massa muscular. Falei, olha só, tá vendo que você tá fazendo uma maior ingesta de proteína? Tá vendo que você tá conseguindo colocar aí o peito de frango, né, em mais refeições? Tá vendo que você tá conseguindo esse lanchinho da tarde do jeito que a Sofia te falou? Que você pode comer seu carboidrato, mas só de você colocar uma proteína a mais já tá ajudando? Só de você ir a pé pro trabalho, você já tá, E né, aí que entra as melhorando? pequenas grandes As vitórias. pequenas grandes Dela vitórias. conseguir fazer esse lanche da tarde já é uma, não é nem pequena, é É gigantesca mesmo. gigantesca. E assim, muitas vezes as pessoas pensam: "Ah, mas eu vou na nutricionista só para ela mandar eu comer mais proteína? Ah, é só para a nutróloga, eu vou lá, vou pagar uma consulta para ela falar que eu tenho que usar uma omeleteira", mas às vezes é aquilo ali que tá fazendo toda a É. diferença, O que entendeu? foi questão A é a virada virada da da chave. chave. É realmente esse guia, esse É. Waze, eu vou usar isso agora. Esse É. Waze, porque é realmente a direção, assim, não é uma regra absoluta. O que eu falo muito em consulta também, que a gente tem que pensar, é na parte, a gente tem a parte fisiológica, que Sim, a gente tem que levar em consideração, que é o nosso trabalho, nosso né, que a gente trabalho. tá lá para guiar nesse contexto, Uhum. mas também tem a parte paciente mesmo, que é o paciente que tá ali, questão cultural, questão emocional, questão, então é tudo, é um casamento grande. Então eu Sim. sempre falo em consulta assim, eu tô aqui para te guiar na parte fisiológica, então para falar questão de água, questão de atividade física, questão de alimentação e tudo, e você tá aqui para me dizer o que você tá disposto ou não a fazer pra gente conseguir chegar no melhor caminho para você, do que Sim. é o ideal para você, não é o ideal fisiologicamente, porque se fosse, era realmente o que você falou, É. uma dieta de De gaveta, que aí gaveta. todo mundo, até É. nisso, nesse sentido, porque fisiologicamente não somos Uhum. totalmente iguais, né? Porque a questão emocional pega muito no fisiológico também. Sim, Então, eu assim, vejo muito, aparece muito para mim no Instagram, o pessoal assim, o que eu faria, o que eu comeria se quisesse emagrecer com uma dieta de tantas calorias. E tá, eu acho que são ótimas dicas, o que eu faria, eu comeria isso, eu faria assim, o meu lanche assim, mas muitas vezes a pessoa pega aquilo ali, né, e pensa assim: "Ah, eu vou tentar fazer isso, mas eu não gosto de comer, né, dessa forma, eu não go". Eu lembro que eu vi um outro dia, e no final do dia tá assim, de jantar faria uma panqueca, não sei o quê, aí na hora eu mesma pensei: "Nossa, isso não funciona pra mim, porque eu gosto de uma refeição quentinha, eu preciso assim de uma tipo um carne, almoço, né? tipo um Um almoço, prato de uma comida. carne com um legume, uma salada, pra mim não funcionaria, panqueca pra mim é um lanche". Uhum. Então, assim, isso é para a maioria das pessoas. Cada pessoa tem uma individualidade. Do Sim. mesmo jeito, a gente tem paciente que não vai jantar. Então, assim, chega pra gente e fala: Eu olha, eu não prefiro. janto, É, não não gosto. é? É, eu prefiro uma tapioca, eu prefiro uma panqueca, eu prefiro um Um rap dez, Rapidez, qualquer né? coisa. Uma outra Um coisa, um hambúrguer. hambúrguer. E aí, assim, as pessoas começam a pegar o que o outro faria e acha que aquilo é o que É vai uma regra. funcionar, que é uma regra, que para eu emagrecer, eu tenho que comer essas 1.500 calorias ou essas 1.200 e tem que ser exatamente essas refeições. E aí a pessoa consegue fazer isso, ainda mais se ela não gostar ou se não casar com a rotina dela, ela consegue fazer por um tempo muito pequeno, É, um e tempo não muito mantém. restrito, não E aí mantém. entra aquela coisa, ela não consegue manter, ela pode até ter um resultado ali, mas daí a pouco ela não consegue manter, Não e aí consegue. E vira vem a essa frustração, a chibatada chibatada, e vai o tempo virando todo. esse círculo vicioso de frustrações. E a pessoa fica com medo, desculpa te interromper, mas a Pode pessoa falar. fica com medo de chegar aí no nutricionista, alguma coisa assim, a pessoa fica resistente a ter, e já tem essas ideias prontas na Prontas cabeça. na cabeça. De que, eu vou chegar no nutricionista, então eu vou passar fome, eu vou me
Isso Vou é passar importante. fome, eu vou comer só alface. Eu tenho que restringir, porque emagrecimento é restrição. Quanto menos eu comer, mais eu vou emagrecer, mais rápido. Não é assim que funciona, a gente sabe que não é, né? É questão de, até pensando em taxa metabólica basal. A gente isso é pensa muito. nesse Eu queria muito conceito. que você falasse disso, porque, assim, com os nossos pacientes em comum, eu noto isso. Todas as vezes que eles chegam pra mim, eu vejo que eles estão comendo muito, 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 muito pouco. E eles falam, Ana, mas eu não como nada, eu não belisco, eu realmente como pouco. E você vai fazendo recordatório e vê que realmente ele não está mentindo. Não é porque tem gente que fala, eu como pouco, tem mas gente que subnotifica, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que comem muito pouco e estão ganhando peso. E assim, na hora que já começa a falar assim comigo, eu já penso, eu preciso da Sofia para poder explicar isso para esse paciente e ir fazendo, encorajando, porque eu preciso de alguém ali junto comigo, porque eu sozinha não vou conseguir mudar a cabeça. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, dessa questão da taxa metabólica basal, de a gente comer muito menos do que a gente precisa. O que acontece, no fim das contas, é o seguinte, a gente, para existir, gasta energia. Então, se eu ficasse o dia inteiro deitada, fazendo nada, só existindo, eu tô lá gastando energia. Isso se chama taxa metabólica basal, né? A quantidade de energia que eu gasto para sobreviver. Então, funções basais, coração bombear sangue, né? A gente respirar, tudo funcionar bonitinho, eu tô gastando energia. Se eu vivo em restrição por muito tempo, ou se uma restrição absurda, né? Por muito tempo, comendo, porque a gente gasta energia para existir e a gente repõe essa energia se alimentando, né? Se na minha alimentação eu restringo demais, então vamos supor, falando em números, né? A minha taxa metabólica basal é de 1.200 calorias por dia. Eu vou lá e como 1.000 calorias por dia, 900 calorias, aquelas dietas doidas do ovo, Da lua, 500 do calorias chá. por dia. Eu perco um peso absurdo de primeira, mas a longo prazo, e à medida que isso vai acontecendo, né, que eu vou perdendo e ganhando, o meu corpo vai ficando mais resistente ainda para perder. Por quê? Quando eu gasto uma quantidade X de energia pra sobreviver. Só que eu não só sobrevivo, né? Eu gasto energia pra... Eu tô aqui conversando com você, eu tô gastando energia. Sim. Eu vou na academia, eu gasto mais energia. Eu trabalho, eu penso. Tudo que eu faço a mais são gastos a mais. Dormir gasta energia. São gastos a mais que, no fim das contas, somam um gasto energético total. As pessoas pensam muito de restrição, de emagrecimento, tudo, pensando em comer abaixo da sua taxa metabólica basal ou muito próxima dela. E o que acontece? Como eu não só estou existindo, eu estou fazendo outras coisas, se eu fico dando para o meu corpo só o que ele precisa basal ou abaixo disso, ele vai começar a se adaptar de uma maneira que, no fim das contas, eu não vou acabar não emagrecendo. Porque ele entende aquilo, se a gente volta lá bilhões de anos atrás, né? A gente mantém a fisiologia muito similar, no sentido de eu preciso sobreviver, meu corpo quer sobreviver. Se eu preciso de uma quantidade X de energia para eu conseguir sobreviver e esse ser vivo tá me dando menos metade, ou sei eu vou lá, começar a 10% gastar metade também. Exato. Ele vai, dando a forma dele, ele vai falar assim, eu não vou gastar gordura. Gordura é meu estoque de energia que eu tenho ali, eu não vou gastar músculo. Vou gastar músculo. Aí entra na facada, né? Porque assim, o que faz? Que todo mundo quer saber de termogênico, de como é que eu aumento esse metabolismo, músculo. O melhor termogênico do mundo, músculo. Então assim, se eu vou e restringo demais, eu vou perder essa massa muscular a longo prazo. E toda vez que eu perco massa muscular, eu estou perdendo essa taxa metabólica basal, ela tá diminuindo. Eu vou começar a gastar cada vez menos energia para viver. Exato. E aí, se eu preciso continuar emagrecendo, por exemplo, ou até mesmo para manter, muito grande. eu vou ter que... Porque cada vez eu vou ter que restringir mais e mais e mais. E quanto mais eu restringo, menos funcional eu fico. Eu fico mais cansado, com mais fadiga, o cabelo caindo, mais estressado. Não consigo me relacionar bem com as pessoas, qualquer coisinha é uma faísca gigante. Eu fico com mau hálito, né? Questão de, assim, funcionamento intestinal já era, sono é prejudicado. E aí a gente volta pro quadradinho do sucesso, né? Que eu fico restringindo demais, eu acabo com sono prejudicado, atividade física impossível. Se eu não tô me alimentando basalmente, como é que eu espero que eu vou ser bem na atividade física? Na atividade física. Como é que eu espero que eu não vou adoecer? Como é que eu, né? Imunologia, né? Básico. Então, assim, o que eu falo muito, né? Voltando para essa questão de taxa metabólica basal. E eu faço questão de explicar isso na grande maioria das consultas, porque, no fim das contas, isso importa muito. Não é sobre ficar calculando calorias. A minha taxa metabólica basal é essa, então eu tenho que comer tanto. Isso até porque é no meu trabalho, né?
assim. Sim. É a questão de... Porque o cálculo fica comigo, eu falo com a pessoa, pelo amor de Deus, porque virar uma calculadora ambulante é terrível, É né? terrível, terrível. E É, muita gente se apega a isso, né? se Eu tenho apega paciente que fala assim, a gente até optou, você lembra, daquele aplicativo de tirar a as quantidade de calorias. calorias, mas tem muitos pacientes que pedem, eu quero saber quantas calorias eu posso ingerir para eu ficar jogando tudo que eu tô comendo, e não é bem por aí. Não é assim, Não né? é Quando a assim, gente é fica... importante a gente entender um pouco sobre calorias, a gente entender, né, ali, eu tenho que ingerir algo próximo disso em calorias, Até para mas entender que não é sobre restringir sobre demais, né? restringir demais. Mas uma vez que a pessoa quer fazer sozinha, a própria jogada dela ali né, vou jogar tudo que eu tô comendo nesses aplicativos para saber e no final vai dar o número de caloria que eu preciso. Não é bem por aí, porque a gente não leva só em consideração isso. Não é só Não é caloria, só né? caloria. Caloria por caloria, se fosse. Caloria é igual dinheiro, ela é importante, mas ela não é tudo É, na a vida. questão energética, sim, mas o que que tá por trás? Se eu É. comer, sei lá, Um bombom, uma 200 banana. calorias de um pedaço de bolo e 200 calorias de um prato ali que tem frutas e legumes e verduras, né, e uma fonte de proteína e tudo, a metabolização disso vai ser igual? A cascata por trás, né, se seria Aham. pró ou anti-inflamatório, vai ser a mesma coisa? Uhum. Os nutrientes que aquilo ali vai me dar é igual? Não Uhum. é. Não é. Então, energeticamente, sim, mas até em questão energética. Não sei se O você já corpo notou até isso. gasta energia para digerir alguns outros tipos né, mais Sim. energia para digerir alguns É, tipos tem de um fator de alimento, né, que a gente alimento. calcula muito. Aham. Mas, assim, questão de energia, né? Se a gente pega, tá, beleza, energia. Então, eu preciso consumir 300 calorias nessa refeição aqui. Aí eu vou comer 300 calorias de bolo. Não sei se você já teve essa experiência, Ana, muito provavelmente. Se a gente Uhum. come 300 calorias de bolo, esperando ter energia pra ir treinar alguma coisa assim, Uhum. você tem aquela energia rápida, E momentânea, de mas daí a repente, pouco. Exato. aham, Então, assim, no fim das contas, não é só a a caloria, né? caloria. É o É a todo por trás. qualidade dessa caloria. É Então, de onde muito, ela. muito eu falo assim de não é restringir demais, então eu explico muito a taxa metabólica basal por questão disso, né? Porque quanto mais a gente restringe, no fim das contas, a gente pode se dar muito Muito mal. mal. Uhum. Mas é assim comer certo. Então, Uhum. assim, é comer da maneira que eu preciso para sobreviver e um pouco mais, né? Pensando em Uhum. emagrecimento, óbvio. Questão de déficit energético, né? Déficit calórico, mas também comer da maneira correta. Então, eu não vou fazer esse déficit energético com miojo, bolo, não é também crucificando nenhum Aham. alimento, não, Não, né? claro, A gente sabe que a gente nenhum não demônio alimento sozinho é faz. capaz de engordar ou Uhum. emagrecer alguém. Não, nenhum alimento Uhum. tem esse poder Uhum. gigantesco, né? Você não vai comer miojo todo dia, entendeu? Exato. Então, assim, se fosse pensando em calorias, por isso que eu dei esse exemplo, se fosse pensando em calorias, eu tenho que consumir 1.300 calorias por dia. Vou consumir 1.300 calorias todos os dias de miojo e bombom, porque eu gosto que essa seja a minha alimentação, não vai dar Não muito vai dar certo. muito certo. Exatamente. Você falou uma coisa muito importante sobre da taxa metabólica basal e falando assim, qual é o melhor termogênico? Músculo. E a gente bate também muito nessa tecla de saúde muscular, de ganho de massa muscular. A gente não está falando de Ficar ficar fortão. Até porque fortão. isso é extremamente difícil, né? Muita Difícil. gente rala muito pra Muito para conseguir. conseguir. Eu tenho a gente que atende muitas mulheres, as mulheres falam: eu não quero ficar musculosa". Eu: "Olha, se Nem se querendo você já é quiser muito, difícil, querendo já é difícil. Se você não quer, fique tranquila, você não ficará". É. Mas é muito importante a gente ficar atenta à massa muscular. Às vezes as pessoas chegam e as pessoas querem emagrecer, precisam realmente reduzir o percentual de gordura, tem uma quantidade muito grande de gordura, tem uma massa de gordura para poder perder, mas quando a gente vai avaliar, ela também tem pouquíssima massa muscular. E quando a gente propõe que essa pessoa precisa ganhar massa muscular até para ajudar no processo de emagrecimento, as pessoas piram, né? Porque Uhum. o peso final pode não oscilar tanto. Uhum. Então, é o que É. focam demais no peso, esquecem da composição corporal. E eu tenho ficado muito preocupada com algumas pessoas. Hoje, assim, tem crescido muito o número de pessoas que eu tenho atendido que está em sarcopenia.
que tem uma Jovens, jovens, Isso é jovens. assustador. É assustador, porque quando a gente fala de sarcopenia, né, que é a falta de massa muscular, que está ligada ali à redução de força, né, De de funcionalidade, né? Se a gente funcionalidade pensa mais em idoso, em por exemplo, de não idoso. conseguir levantar de uma cadeira. Sim, quando a gente fala de sarcopenia, a gente já pensa nisso. É um paciente que está hospitalizado com uma doença grave, está perdendo muita massa muscular, está tendo, né, um catabolismo muito grande, um idoso que está perdendo a autonomia, que precisa de ajuda para ir ao banheiro, que precisa de ajuda para fazer pequenas tarefas, mas a gente fica assustado de ver que as pessoas mais jovens já estão em sarcopenia. Por quê? Porque não se atentam a uma alimentação de qualidade, rica em proteína, não se atenta ao consumo de água, porque no músculo, eu falo, gente, ó, 70% do seu músculo é água. Como é que você vai ter uma boa massa muscular se você não ingere água? Como é que você vai funcionar bem sem Como é que água? você A vai água é, funcionar? assim, fundamental Fundamental. Ah, mas eu não gosto para de tomar. todas as reações que acontecem no Que nosso corpo. acontece no nosso corpo. Então, as pessoas, olha, não se alimentam com um bom aporte de proteína, não bebem água, não fazem exercícios de força, né? Não fazem musculação, pilates, o que quer que seja que vai estimular né, Pelo menos a manutenção, a né, de massa manutenção muscular. e querem ainda emagrecer, o que torna o processo muito mais difícil. É. Tem pessoas que às vezes eu falo, olha, vamos ganhar um pouco de massa, porque já está com uma linha na sarcopenia tão grande que se eu ainda faço uma restrição, ainda tem uma chance maior de continuar perdendo essa massa. E às vezes a gente tem que tentar colocar na cabeça de fazer o inverso, né? É. Olha, vamos tentar ganhar uma massa muscular primeiro, você precisa ter uma massa de reserva. E às vezes, Ana, a gente pensa muito sobre, para ter uma coisa eu preciso excluir outra. Então, para eu conseguir emagrecer, eu preciso de focar nisso primeiro e depois focar em ganho de massa muscular. Não. Para pessoas até que estão iniciando, isso é até mais fácil, né? Assim, Sim. de conseguir as duas coisas ao mesmo tempo. Então, na balança, vê lá, pesei 60 quilos hoje, daqui 2 meses tô pesando 60 quilos de novo. De novo, mas Mas com eu outra perdi 2 composição. quilos de gordura e ganhei 2 quilos de massa muscular. Isso é gigantesco. Gigantesco, só que a pessoa se frustra. Porque ela Porque queria na balança... perder, na balança, que ela queria perder 10 quilos. Então, até voltando que- pra essa paciente minha que queria pesar ontem, assim, não pese, sabe assim? Evite ficar pesando, porque isso pode dar uma frustração muito grande. Uma frustração muito grande. Porque não vem aquela coisa imediata, né, que a gente tava falando, então não vem Uhum. essa recompensa imediata. E quando você vai pesar, você se frustra, porque muito dificilmente você vai ter perdido ali. Ontem eu tava conversando com uma paciente, ela fez uma consulta de retorno com um mês, né? Então, assim, um mês de acompanhamento. Ela fez uma consulta de retorno. Uma paciente que tem o IMC, ela é eutrófica, IMC normal, não tem sobrepeso, obesidade, é mudança de composição corporal mesmo. E ela fez exatamente essa troca. Ela começou a fazer a dieta. Então, pensa, entre a primeira consulta e ela retornar ao atendimento, ela recebeu o plano alimentar, que demora quase uma semana, ela, né, e recebeu mais orientações básicas mesmo. Olha, você tem que fazer essas trocas, não sai da casa, porque ela geralmente sai do trabalho e passa na casa dos pais e chega com fome. E aí ela acabava comendo muito mais, coisa mais gostosa e tudo. Os quitutes, as quitandas, que o mineiro tanto gosta. E aí eu falei, olha, tenta sair do trabalho sem fome, então. Toma um whey protein, come uma fruta, mas só sair sem fome para você chegar na casa dos seus pais sem a fome de uma capivara raivosa, para você ter consciência do que você está escolhendo ali para alimentar. E com essas mudanças, aumento de ingestão de água, atenção ao sono, ela voltou exatamente com essa troca. Perdeu 1 quilo de gordura corporal, perdeu inclusive a gordura visceral, baixou bastante, mas perdeu 1 quilo né, no total de gordura corporal e ganhou 1 quilo de massa muscular. Isso é muito bom. Muito bom. O peso final não mudou. E ela começou, assim, extremamente frustrada. Nossa, mas será que eu tô no caminho certo? O que você acha que a gente pode fazer para intensificar?
E aí eu tentei mostrar pra ela como isso era gigante, como isso é difícil, gente. Quem ganha 1 Muito. quilo de massa muscular no E 1 mês, quilo de e massa 1 muscular é muita coisa. muita Eu queria ter trazido coisa. um negocinho pra Pra mostrar. mostrar. Então, assim, é muito difícil. Eu falei: "Olha, eu não esperava que você ganhasse 1 quilo de massa muscular", né. Eu falei: "Olha, nós ainda passamos carnaval, tudo, né, então, assim, muda a rotina. Olha que gigante que você conseguiu". Ela: "Ah, mas tem pessoas", eu estava porque aí acompanho no TikTok, né. Que eu acompanho umas pessoas no TikTok que na primeira semana já emagrecem 4 quilos. Eu falei: "Olha, essa pessoa tá perdendo, assim, Primeiro que é água. água, né, tá perdendo 4 quilos, as pessoas fazendo diário, né, olha que desinformação, né. Isso é E muito complicado, porque hoje a gente tem muito acesso a informações muito boas e a informações que também não acrescentam tanto e acabam confundindo. Porque sim, justamente porque a gente tem acesso às informações que são de fato verdadeiras, com mais facilidade, a gente tem essa informação mais que fica muito confusa. Então, imagina para uma pessoa que não tem esse conhecimento de fisiologia, porque não tem que ter não tem também, que né? ter, é A gente que leigo, estudou isso, mas assim, e aí tem essa informação de um lado, informação de outro. Porque se eu fizer um jejum intermitente aqui, aí se eu fizer uma low carb aqui, não, tananã, então um chá tal, e não sei o que, aí fica ouvindo tudo, quer fazer de tudo, acaba não fazendo de nada, ou então faz de tudo um pouco, mas no fim das contas fica aquela coisa muito confusa, Uhum, e fica essa frustração. Então, assim, tem essa comparação, né, com o meio externo, com outras sim. pessoas, com, né, essas pessoas que ficam mostrando essas mudanças gigantes, mas a gente, nesse contexto, esquece de ter a individualidade ali dentro. Individualidade, exatamente, né, o que é possível para mim, o que é sustentável para mim, né. Exato. E nesse sentido até mesmo voltando na nossa conversa da sarcopenia, de tentar estimular, né, um ganho de massa muscular, a gente tem um papel fundamental de desconstruir algumas coisas, né, algumas crenças que os pacientes É. trazem, né. É fundamental a gente Até por construir massa. Eu falo assim: se você tiver mais massa muscular, você vai emagrecer mais Exato, facilmente. porque você Você vai aumenta a sua taxa gastar metabólica basal, mais você energia para parado. viver. Exato. E até a musculação em si, né, quando a gente pensa, óbvio que exercícios, né, cardio é muito Aham, muito importante também, os 2 importante. andam juntos, mas a pessoa pensa: "Ai, para emagrecimento eu vou fazer cardio, 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 e não vou focar na musculação". A musculação, tanto para questão de crescimento muscular, né, pra gente ter um ganho de massa muscular, e tanto pra questão de gasto energético ao longo do dia, a musculação você faz naquele momento ali, Aham. mas ao longo do dia Vai ela gasta gastando mais mais energia do que energia. o cardio você faz naquele momento ali, você gastou aquela quantidade, beleza. Beleza. Agora a musculação vai ao longo do dia Ao também. longo do dia, exatamente. E como dizer, são os nossos desafios de ir trabalhando essas desconstruções, né, Sim. de fazendo essas desconstruções. A gente estava falando um pouco, assim, da questão das dietas, né. Eu não sei se você escuta muito essa pergunta, eu escuto todo dia, imagino que você também. Qual a melhor dieta para emagrecer? O que Aí que eu vai faço pra perder minha é. minha pochete? Minha Qual a melhor pochete, qual a dieta? melhor dieta? E aí, assim, a hora que a pessoa fala: "Qual a melhor dieta?", eu penso: "Pra quem? Pra quê?", né. Pra pra Qual o como? Qual o contexto? contexto? Como é que é essa história de vida aí? De Como é vida, que exatamente. A gente percebe muito isso quando a gente viaja, né, eu viajei agora há pouco tempo e aí você vê, assim, é uma cultura alimentar totalmente diferente, né, e assim, para cada lugar que a gente vai, tem pessoa que vai comer cuscuz, tem pessoa que vai comer, mais peixe, vai comer sardinha no café da manhã, outros comem feijão feijão, no café da manhã, outros comem ovos mexidos com bacon, né, e outros comem pão. E o que que tá certo, é, né, qual a melhor dieta? Né, eu falo é. assim: "Olha, eu não consigo responder essa sua pergunta sem". Porque assim, não tem um segredo, é tudo que a gente tem falado, é contexto, é a história Contexto, da pessoa. a Porque a história. gente falou aqui de calorias, né, de nutrientes e tudo, mas além disso é questão cultural, é questão Sim, de, assim, o alimento não deve ser sua fonte de conforto, sua fonte de, né, de carinho e tudo, mas é uma coisa que também tem, né? A também tem. alimentação também é Ele conforto um também pouco. sim, ele não precisa ser a principal ou a Exato. única, Não né. deve, né, Não inclusive. deve, não Mas deve tem esse prazer em comer, porque sim. perder o prazer em comer também é muito É ruim. muito ruim. Tem pessoa que às vezes fala assim: "Não, Ana, o que você passar aí, pode mandar comer qualquer coisa que eu só quero emagrecer". E eu Tô falo: disposta a "Não, tudo, mas não é não assim. gente, não é assim. É, Comida também é prazer, comida também é um afeto",
Mas você não precisa daquele afeto 100% do tempo, todos os dias. O tempo todo. O tempo todo. A gente é adulto. A Sim. gente precisa ir mudando um pouco, né, os nossos paradigmas. A gente precisa ir entendendo que muitas vezes você vai comer sim por questão nutricional, para Porque suprir você as suas precisa, necessidades. igual você falou isso de adulto, adultos têm que comer legumes e verduras. Sim. E frutas. E frutas, Assim, é é. questão A básica. menos que seja. Eu falo muito assim: olha, gente, eu entendo, eu tenho pacientes que têm limitações por doenças. Então, assim, um paciente com um transtorno do espectro autista, por Uhum. exemplo, eles são Seletividade. extremamente seletivos. Então, assim, existe essa seletividade alimentar. Existem pacientes que têm medo de alguns alimentos por doenças psiquiátricas e tudo mais. E isso tudo tem que ser respeitado, é claro. Claro. Mas nós, adultos, em plenas faculdades mentais, sem transtorno nenhum, né, que seja ligada a esse tipo de restrição, a gente precisa buscar. Não é possível, existem tantos alimentos, tantas frutas, não é possível que a gente não pode gostar de uma. E Ou tem pelo menos, formas- assim, odiar menos uma, É. ou uma forma de encaixar aquela Exato. fruta. Por exemplo, sei lá, eu não gosto de comer a manga, mas eu adoro um sorvetinho e às vezes eu bater na manga congelada eu acabo gostando. Gostando, exatamente. Verdura também, às vezes, legume, né? A pessoa, eu não gosto de nenhum legume. Aí você vai e faz um macarrão com molho, porque existem essas formas da gente Sim. incluir sem sentir Sem também. Porque, sentir. né, aos poucos a gente vai incluindo aquela coisa, porque também é coisa de história de vida, né? Não dá pra Sim. esperar que de um dia para o outro Você mude mude totalmente. Mas é importante, assim, até estimular a nossa criatividade, sabe? Pros pratos, porque quando a gente pensa assim, legume, verdura, a gente só pensa daquela maneira bem Cozida, bem sossa, feia ali, aquele negócio, aquele prato ali, que a gente é obrigada a comer. E não é assim. Né? Existem Tem mil formas de formas deliciosas. preparo, sabe? Existem 1000 formas de incluir. Muitas vezes eu falo assim: olha, você gosta de um sanduíche? Faz um sanduíche natural, coloca, Cenourinha né? ralada. Cenourinha ralada, uma folhinha de Dá um alface, dá uma crocante. crocância ali. Então, assim, é pensar em maneiras diferentes, né? De preparo, e assim, experimentar. Por isso é tão bom, né? Quando a gente sai de onde a gente está e a gente tem a oportunidade de ver outras culturas, você vê assim, nossa, que legal, tem lugar que come uma mandioca de manhã, no café da manhã. Né? Então, assim, isso pra mim, isso não é do meu dia a dia, mas tem gente que é assim, eu tenho paciente, eu sou baiana, eu gosto de comer banana da terra cozida. Né? Aí vai falar que isso é errado, que não pode. Que não pode. Não tem isso. Não tem isso. Então, assim, quando eu falo muito quando a gente pensa em estudos, melhor dieta. Quando a gente vai olhar os estudos, a gente vê muito, assim, os estudos da dieta mediterrânea, uma das mais estudadas do mundo, do ponto de vista de saúde, né? De saúde cardiovascular, de longevidade e tudo mais. Mas não é uma dieta. Não é aquela ali, X, que é o segredo, que é o segredo, da... né? Eu vejo muita gente, você só vai emagrecer se você fizer jejum intermitente, porque é só o jejum que vai fazer com que você vire uma máquina de queimar calorias. E não é assim, Não é gente. assim. O jejum não é para todo mundo. Não é para todo Não mundo. é. E, inclusive, citando sobre jejum, acho importante a gente falar que, né, quando a gente populariza muito isso, assim, fala de várias formas, acaba perdendo que, no fim, também, a gente tem que considerar muito que, fisiologicamente, somos seres do dia. A gente pensando, né, em ciclo circadiano, nosso reloginho biológico, pensando em questão hormonal, porque a gente tem que se alimentar de forma hormonal também, né? Então, assim, se eu vou e faço, as pessoas pensam em jejum e tudo, fazendo um jejum de manhã, fazendo um jejum de dia, e aí chega de noite, come aquela monte de coisa, e no fim das contas, metabolicamente falando, não é tão interessante. Se a gente pensa, por exemplo, citando um hormônio só, a melatonina. A melatonina tem lá o seu pico, né, a sua produção ali inicia a produção. A partir de 6 horas, o pico lá às 11 horas da noite, mais ou menos, isso depende muito de pessoas, né? Mas é mais ou menos assim. Isso. E aí, se eu tô num estado muito alimentado, perto daquele momento que ela deveria estar no pico, primeiro que a melatonina, o pico dela, uma das coisas que ela faz é resistência à ação da insulina. Então, assim, se eu tô num momento de jejum ali durante o dia, que a melatonina, né, ela tem o seu pico de noite e de manhã ela vai diminuindo, caindo, né, com exposição solar e tudo. Se de dia, que é o momento que ela tá lá baixinha, que é o momento que eu tenho uma sensibilidade maior à ação da insulina, que eu tô no momento de me alimentar, de construir, pra justamente de noite a gente quebrar aquilo ali, usar como fonte de energia e tudo, que é a forma que a gente funciona.
Se chega de manhã, eu não me alimento, faço jejum, começo a comer 3 horas da tarde. E 3 horas da tarde em diante, eu como, vou comer lá 10 horas. Não tem problema comer de noite, tá? Mas eu vou comer 10 horas da noite. Aí, o equilíbrio hormonal fica muito doido, sabe assim? Porque eu tô com uma resistência maior à ação da insulina ali, então, né, metabolicamente falando, não vai ser tão bem aproveitado como se eu comesse de manhã. Então, o jejum também entra nessa parte. Outra questão do jejum também. Tem gente que acha que é só pular o café da manhã. E aí restringe muito até a hora do almoço, daí em diante come igual uma capivara raivosa. Porque pro jejum funcionar, não é? A gente precisa, no fim das contas, o resumo todo, é o déficit calórico, né? Precisa, então, levar em consideração a qualidade e a quantidade de calorias que estão sendo ingeridas. Não é o jejum que vai salvar a sua vida. A sua vida. Né? E, assim, muitas vezes a pessoa só cisma de fazer da cabeça dela, ou pega aquelas coisas prontas, né? Porque tá cheio, né? No Instagram, pega aqui, né, uma rotina de jejum, 16/8, não sei o quê, vou fazer 24 horas de jejum. E não é bem por aí. Não é. Até se a gente pensa, assim, num cenário de pessoa ansiosa, porque hoje em dia muita gente muito ansiosa, né? Nossa, aumentou demais. Muito. E, assim, uma pessoa ansiosa fazer jejum, uma pessoa ansiosa restringir carboidratos demais, assim, pensando em contexto todo. Todo, né? Não é interessante. Pensando em níveis de cortisol, né, altíssimos, assim, cortisol cronicamente alto, ele acaba sendo maléfico, assim, cortisol bem-vindo, né, nos seus picos, quando deve ter, mas assim, pensando, porque o carboidrato é uma das coisas que ajuda a regular o cortisol. Então, se a gente faz lá o jejum de manhã, eu tô lá no meu pico de cortisol, e de manhã eu não tomo café da manhã, não como uma fonte de carboidrato, não. Aí como é que eu espero que esse cortisol vá abaixando, né, de maneira, porque o carboidrato a gente precisa dele. Sim. Então, assim... Carboidrato não é inimigo, né, não gente? A gente precisa de carboidrato, né, como principal fonte de energia para o nosso cérebro, a glicose. A gente precisa de carboidrato para imunologia, né, pra gente, nosso sistema imune, para energia, então assim, para estoque de glicogênio, que aí chega outra coisa, questão de musculação, né? A gente precisa dessa energia muscular e ela tá ali estocada, ela precisa de carboidrato. Sim. Então assim, eu acabei me perdendo um pouco aqui. Você estava falando do jejum, do cortisol. Isso. Que a gente acaba não aproveitando, né? Os picos. A gente tem que entender que, no fim das contas... Aí faz a restrição de carboidrato. a gente tem um reloginho ali por trás. A gente tem que trabalhar de mãos dadas com aquilo. Então, assim, aí pegando nisso também, questão de comer à noite, comer carboidrato à noite. Caloricamente falando, um carboidrato 6 horas da manhã e 10 horas da noite. É a mesma coisa se eu comer, né? Aquele mesmo tipo de carboidrato. Agora, existe a pegada da crononutrição também, que é justamente a gente alinhar o relógio biológico, né? O ciclo circadiano, a nossa alimentação. A gente realmente, é bom a gente evitar comer demais perto da hora de dormir. Com o exemplo da melatonina, com o exemplo do GH também. Para o GH ser produzido, a gente precisa de grelina, que é o hormônio da fome. Então, assim, a gente não pode também se empanturrar de comida perto da hora de dormir, né? A gente precisa de pelo menos ali umas 2 horinhas. Fora até que isso prejudica o sono, né? Exato. Né? Então, assim, que aí o sono... não é um sono reparador. Aí vem todas aquelas outras queixas, né? Refluxo, né? A pessoa já acorda no outro dia, tava empachado, tô cansado, é um sono que não é reparador, não quero tomar café da manhã. É muito essa ideia, quando as pessoas falam assim, eu faço jejum tranquilamente, porque eu não sinto fome de manhã. E muitas vezes, quando a gente vai ver, a pessoa não sente fome de manhã, é porque ela tá se empanturrando à noite e tarde da noite. A capivara tá agindo ali. Eu não sei, provavelmente isso já apareceu no seu consultório, com você também, dos pacientes, de a pessoa chegar e falar, nossa, mas eu não tenho dificuldade nenhuma em seguir a dieta durante o dia. Eu sou um brinco, assim, eu faço tudo. O meu problema é depois das 6 horas da tarde. É sempre às 6 horas da tarde. O horário. É questão da serotonina, né? É o momento que a gente quer o prazer ali. A gente tem que ter o pico de serotonina e quando tá tudo bagunçado... Então, assim, e também a pessoa fala, eu consigo ser muito bonitinha. Usam muito esse termo, né? Eu sou bonitinha até 6 horas da tarde. Esse bonitinho, muitas vezes, tá associado a uma restrição muito grande. Muito grande. E quando a gente pensa, né? Eu acabei de acordar, eu preciso de energia pra eu viver aquele dia, pra eu funcionar da melhor maneira possível. Eu posso ser uma pessoa que não gosta de tomar café da manhã? Posso ser,
beleza, né? De novo, respeitar as individualidades. Sim, Mas eu tenho que ter um consumo energético e nutricional bom ao longo do dia todo para que chegue de noite, essa capivara não apareça com tanta frequência. sim, Porque também a capivara é a parte fisiológica e a parte psicológica também, no sim. sentido de estresse, né? Estresse, você já trabalhou o dia todo, você já tá cansado. E aí chega no final do dia, vem, junta tudo. Você quer a comida de recompensa, porque você tá estressado, seu pico de cortisol tá lá em cima, né? Então, ao invés Que dele não já deveria não estar, deveria né? estar, então tá lá em cima. Você não fez um monte de coisas para a sua saúde que você deveria ter feito ao longo do dia. Ingerir mais água, comer melhor, né, cuidar do estresse, talvez se Atividade exercitar, física. né, mais cedo. E aí, quando chega no final do dia, você já está extremamente estressado, com um pico de cortisol lá em cima, você quer uma comida de recompensa e você ainda, por não ter se alimentado bem, por ter feito uma restrição, você está com fome fisiológica Sim. também. Então, junta a fome com a vontade de Que é a comer. capivara Que é a raivosa, capivara né, Ana? raivosa, né? Que a gente brinca, é essa fome de vários leitores prenhes, que vai ser saciada e muitas vezes, como essa fome vai ser saciada? A gente não vai se alimentar quando a gente está com esse sistema prejudicado, é o que eu falo muito também. Você já está ali o dia todo em restrição, já está com essa fome fisiológica ali batendo. Você precisa de uma recompensa porque você está estressado. O seu juízo para escolher bons alimentos, ele também não funciona nesses Não. momentos. Então você acaba recorrendo a outras fontes alimentares ali que vão acabar, né, atrapalhando seu processo de emagrecimento. Busca-se muito pelo prazer, né? O prazer. O prazer. E aí a gente, E quando a você não gente vai ter pensa em prazer muitas vezes com um prato de pedaço de brócolis com e um frango. frango, A entendeu? gente Não é. nunca busca isso. Busca o prazer rápido ali. É, o Então, alimento aqueles alimentos gustativo, aquela coisa. hiperpalatáveis. Então, É. fontes de gordura e carboidrato juntos, assim, demais. Um Então, um sorvete, sorvete, um um pedaço de chocolate, um pedaço de bolo, bolo. as quitandas As mesmo. quitandas. Tudo isso que é E às super... vezes isso ainda acontece no momento em que você passa na casa de alguém que fez um bolinho, Exato. que assou Que um é a pão de história queijo, da casa dos da casa pais. dos pais. Então, junta tudo. É. Por isso a gente tem que ir respeitando essas individualidades e ir corrigindo ao longo do tempo, porque a gente também não corrige isso, gente, Do de dia pra uma hora noite. para outra, do dia para a noite. Você vê, É esse aos exemplo dessa poucos. nossa paciente são, assim, consultas e consultas para focar justamente nessa Nessa reorganização. A gente não reorganização. espera, como profissionais, Uhum. que da primeira consulta para a segunda já mude totalmente esse hábito, essa, Aham. né? E é o que a gente tenta desconstruir na cabeça dos pacientes, porque muitas vezes eles falam, eu vou na consulta e depois eu vou lá fazer o retorno para eu ver como é que tá, porque focam demais no resultado das pregas, ou da bioimpedância, ou da balança, esquecem todo o resto, esquecem de manutenção, de sustentar aquilo, e acabam se perdendo no meio do caminho. Muitas vezes é a hora de voltar, né, que eu brinco muito orar e vigiar, se piorar e precisar e voltar, para poder ir pontuando, porque são as pequenas coisas. Softs, nosso tempo está acabando. Mas assim, a conversa fluiu, né, que foi, assim, é tanto assunto, é tanta coisa que a gente tem para falar, e foi fluindo, quando vê a gente já está até aqui estourando o tempo. Queria te agradecer, né, pela sua disponibilidade de estar aqui, por tanto conhecimento compartilhado, porque isso é tão importante, é tão necessário a gente levar essas informações de qualidade, a gente desconstruir mitos, a gente pegar na mão das pessoas mesmo e levar, porque eu acho que é uma forma de contribuir com aquilo que a gente sabe, né, e a gente acabar atingindo mais pessoas e fazendo bem, né, muitas pessoas muitas vezes não vão ter como, né, nos contatar ou consultar, mas com um pouco que a gente fala aqui, elas já conseguem ter um discernimento do que fazer, né, e do que acreditar e do que não acreditar. Então, queria te agradecer. Deixa aqui pra gente suas redes sociais, seu contato, né, tá lá no consultório, né, para as pessoas poderem te achar, te Ana, encontrar. eu que agradeço muito pelo convite, né, pela oportunidade, é muito legal essa ideia realmente de transmitir conhecimento de uma forma diferente, mais dinâmica, é muito importante. Minhas redes Vamos sociais... fazer mais vezes, né? Vamos combinar que a gente tem que fazer tem mais muito vezes. conteúdo. Muita coisa, a gente tem dando a material falar aqui. vamos E isso, falar. assim, é questão de
realmente muita coisa a ser Muita falada. coisa a ser falada. Muito assunto. Em relação às redes sociais, é @Sofia Foreste no Instagram. É isso. É isso, e tá lá, né? A Rua Felipe dos Santos, 521. 521. Clínica Doutora Ana Farnese. É isso aí, minha parceira. E vamos juntas, né, Sol? Muito obrigada, Eu viu? que agradeço demais. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada.